Glória a Deus. Vamos começar aí o nosso culto de quarta-feira, culto de ensino da palavra. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos da palavra de Deus, para que nós possamos começar já o nosso culto. O pregador da noite é o Larson, com certeza ele vai chegar, ele está a caminho, mas nós vamos começar já o culto aqui. Eu vou estar lendo aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7, um alerta de Pedro à igreja, e ele diz assim: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administre aos outros o dom que recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Jesus sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Queridos, esse texto aqui ele traz inúmeras instruções, inúmeros ensinos importantíssimos para nós. O primeiro ensino que vem aqui é o fato de que o fim de todas as coisas está próximo. O primeiro alerta que vem aqui para nós como igreja é: o fim de todas as coisas está próximo. Então nós precisamos entender que não é tempo de brincar, que não é tempo de não levar a sério as coisas espirituais. Pelo contrário, se nós temos consciência de que o fim está próximo, nós precisamos sim nos consagrar mais, precisamos sim nos preocupar mais em fazer aquilo que Deus espera que nós façamos, como filhos, como servos, E algumas coisas são destacadas aqui. Por exemplo, já está próximo o fim de todas as coisas. A primeira coisa que nós precisamos fazer é vigiar em oração. Diz assim: o fim está próximo, portanto, vigiai em oração. Em outras palavras, precisamos estar preocupados em ter intimidade com Deus nesse tempo, através da oração. Por que, irmãos? Porque vivemos dias difíceis, vivemos dias em que o mundo está trabalhando para quebrar no coração do crente a sua devoção a Deus, a sua intimidade com Deus, a sua conexão com Deus. Hoje as pessoas estão assim muito distraídas, as pessoas estão dispersas em relação muitas vezes às questões da fé. Por quê? Porque o mundo exige demais de nós, seja no trabalho, seja nas questões relacionadas aos cuidados dessa vida, seja na escola, aqueles que ainda estudam, seja na faculdade, ou seja em relação aos sonhos e projetos que nós temos neste mundo. Tudo isso suga muito da nossa atenção, das nossas forças, e muitas vezes a gente não tem tempo para Deus, a gente não tem disposição de buscar a Deus. Por quê? Porque o mundo está trabalhando para que a gente não tenha nem tempo e nem disposição para estar com Deus. Por quê? Porque o fim de todas as coisas está próximo, e o diabo, irmãos, ele é não só suicida, mas ele é homicida. Ele sabe que ele está morto, mas ele quer levar um monte de gente com ele. Então, quanto o maior número de pessoas que ele puder arrastar com ele para o fim e para a perdição, ele vai trabalhar para isso. Então nós precisamos estar atentos, nós precisamos trabalhar, precisamos estudar,
precisamos cuidar da nossa família, precisamos buscar os nossos sonhos. Sim, isso tudo tem que ser buscado, mas acima de tudo nós temos que buscar a Deus, porque acima de todas essas coisas está Deus na nossa vida, amém, irmãos? A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus, primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Então o problema muitas vezes é que a gente está correndo atrás demais das coisas que são acrescentadas, e estamos deixando Deus para trás. Então vigiai em oração. Também está dizendo aqui: tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Não quer dizer, irmãos, que o amor ele traz perdão sobre pecados. Cobrir pecados quer dizer que aonde há amor, os pecados não se manifestam. Aonde há amor, não há briga. Aonde há amor, não há contenda. Aonde há amor, não há fofoca. Aonde há amor, não há aquela atitude de se cobiçar aquilo que é do outro. Aonde há amor, irmãos, não tem intriga, não tem maledicência. Ou seja, todas essas coisas poderiam se manifestar, mas serão cobertas e não se manifestarão, porque existe amor. Aonde tem amor, o pecado não encontra espaço para agir. Mas aonde não tem amor, todas essas coisas começam a se manifestar. Então, a Bíblia diz: tende ardente amor para uns para com os outros. Isso é muito importante. Sede hospitaleiros uns para com os outros, sem reclamações, sem murmurações. Deus não se agrada de murmuração, Deus não se agrada de reclamação. Alguém certa vez disse, e eu concordo com isso, que a gratidão em todo tempo é louvor a Deus, e a murmuração é louvor ao diabo. Quando você agradece, você atrai Deus para perto de você. Através da gratidão, Deus se aproxima de você. Mas quando você murmura, você atrai o inimigo para perto de você. Porque a murmuração, a reclamação é o louvor ao diabo. Então eu e você não podemos reclamar. Por quê? Porque quando a gente reclama, a gente está louvando o inimigo, e ele que vai estar perto quando você começar a reclamar. Porque Deus não se agrada de reclamações, nem de murmurações. Mas em último lugar, esse texto aqui nos diz que nós precisamos entender que se nós estamos sofrendo, pelo nosso compromisso com Cristo, a gente não deve ficar triste. Se você está sendo desprezado, rejeitado, perseguido, porque você é um cristão fiel, porque você serve ao Senhor Jesus, você não deve entristecer o seu coração. Pelo contrário, você tem que ficar feliz, porque você está demonstrando ao mundo que você tem compromisso com Deus. E mais importante, irmãos, que a reprovação dos homens é a aprovação de Deus na nossa vida. Porque no final de tudo, o que vai nos manter em pé não são as pessoas que nos reprovaram, mas o Deus que nos aprova. O Deus que diz sim para nós, é Ele que vai nos manter em pé. A exortação final desse texto é: se nós tivermos que sofrer, se nós tivermos que padecer neste mundo, que nós venhamos a padecer como cristãos, fazendo aquilo que é certo, fazendo aquilo que é correto aos olhos de Deus, mas que nenhum de nós venha a padecer como um homicida, ou como um ladrão, ou como um malfeitor, ou como alguém que se intromete em negócios alheios. Porque se nós como cristãos viermos a sofrer por estar fazendo o que é errado, nós colocamos em dúvida a nossa conversão. Sim ou não, irmãos? Quando uma pessoa vê um crente fazendo coisas erradas, o que ela pensa? Será que essa pessoa se converteu? Ou será que realmente a conversão a Cristo pode mudar a vida de alguém? Então, quando a gente, como cristãos, faz o que não devemos fazer e começamos a padecer porque estamos fazendo o errado, nós colocamos em dúvida o poder transformador da conversão que há em Cristo Jesus. Nós nos colocamos em pé de igualdade com aqueles que estão andando no pecado, Nos colocamos em pé de igualdade com aqueles que estão no erro. Enfim, e por fim a gente acaba colhendo reprovação de Deus no nosso coração. Mas se nós sofremos como cristãos, isso é um privilégio, isso é uma honra. Então é uma honra sofrer por amor a Jesus. Então que você possa guardar isso no seu coração nessa noite. O fim de todas as coisas está próximo, e nós temos que entender
de que maneira Deus quer nos ver sofrendo nesse mundo. Ele não quer ver você, nem eu, nenhum de nós sofrendo porque está andando errado, mas sofrendo porque está andando com Ele, fazendo a vontade dEle, se comprometendo com Ele. É assim que Ele quer nos ver. Amém? Vamos nos colocar em pé para que nós possamos orar. Em seguida eu vou passar a palavra para a Nicole, que ela vai estar conduzindo louvor e adoração ao nosso Deus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, aqui nós estamos na Tua presença para declarar, meu Pai, que o Senhor é Deus e que nós somos Teus servos em Cristo Jesus, para declarar que a Tua glória é sobre este lugar, para declarar que a Tua vontade é soberana sobre a nossa, e é esta vontade que nós queremos ver materializada neste lugar, nesta noite. Quebra as cadeias, meu Pai, quebra os embaraços, traga o coração do Teu povo à Tua presença, repreenda todo mal no meio da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Que a Tua glória se manifeste neste lugar, ó Deus, que o Teu poder desça sobre este ambiente, todas as vezes que nós estivermos aqui reunidos na Tua presença. Toda ação das trevas, toda ação do inimigo aqui seja quebrada, destruída, repreendida, ó Deus, anulada em nossas vidas e lançada no abismo, para não voltar mais, em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos corações para ouvirmos a Tua voz, abre o nosso entendimento para recebermos a Tua palavra, que daqui a pouco será ministrada. E agora, prepara o nosso coração para Te louvar. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te render louvores, meu Pai, desde já, ó Deus, declaramos que o Senhor é Deus, e nós estamos aqui para engrandecê-lo em nossas vidas. Essa é a nossa oração neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém.